Olá, amigos. Boa noite. Que Jesus nos envolva no teu amor, na tua paz. Hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre o trecho do livro Boa Nova, capítulo 2, cujo tema é Jesus e o Precursor. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, pelo o espírito Humberto de Campos. E Humberto de Campos, nesse trecho, ele faz uma narrativa onde estão Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João. E nessa narrativa, ambas estão ali compartilhando algumas aflições. Isabel chega para Maria e fala da sua preocupação com João, porque ele é uma criança que tem um comportamento diferente das crianças da idade dele. Ou seja, segundo a narrativa de Humberto de Campos, João ela procura ele em casa, quando vai ver, ele está andando entre as figueiras bravas, está andando pelo deserto, que naquela região, com certeza não faltava áreas assim. E o que angustiava muito ela, porque quando ela o encontrava, ele estava aparentemente com reflexões muito profundas, e imagino que ela, como mãe, não conseguia compreender. Porém, Isabel já sabia que o seu filho ele tinha um destino diferenciado. Eu diria, ele era um predestinado. Assim também como Maria. Tanto assim que Maria compartilha com Isabel também parte das suas aflições. Eles tinham acabado de vir da festa de Páscoa, onde aconteceu aquela situação em que Jesus conversa com os discípulos, com os sacerdotes no templo, o que surpreende todos, né? Não sei se vocês lembram da narrativa. Eles estão todos juntos e, de repente, Jesus não está mais com eles, eles perdem. E quando eles vão encontrar, ele está no templo, dialogando com os sacerdotes, de uma forma bastante eloquente. Então Maria fala para Isabel: olha só, Maria, eu também vivo uma situação parecida com a sua. Veja só Jesus. Eu estou preocupado com ele, porque o que ele faz chama muita atenção. E qual será o futuro dele se ele não tiver um amparo, uma proteção? Tanto assim que Maria se preocupa e conversa com um amigo dele, chamado Eleazar, que tem influência, proximidade com os sacerdotes, para que Eleazar consiga conduzi-los diria, na vida religiosa, para que ele não tenha problemas futuros. Então ela, como mãe, se preocupa também. E ambas estão ali compartilhando essas aflições e colocando o seu lado materno, que é o que a gente percebe. Elas têm os sentimentos maternos como qualquer mãe. Mesmo a história do nascimento, tanto de Jesus quanto de João, já é um evento que por si só já seria suficiente são eventos, na verdade, que por si só já seriam o suficiente para que elas não tivessem dúvidas. No caso de Isabel, que foi o nascimento de João, Isabel já era uma mulher velha para a maternidade e era tida como estéril por toda aquela comunidade, por toda aquela sociedade em que eles viviam. E um determinado dia, Zacarias, seu marido, que era um sacerdote, ele estava cuidando do templo. E de repente aparece para ele um anjo. Obviamente, o que vocês acham que aconteceu com Zacarias? Imagina vocês
De repente, vocês estão num local sozinhos, só vocês lá, e de repente, pum, aparece do lado de vocês ali uma pessoa, do nada. Como seria? Mesmo nós espíritas, como seria para nós numa situação dessa? Imagina então Zacarias. Zacarias ficou com medo. Ele percebeu, ele tinha sensibilidade, ele percebeu que se tratava de um ser, como eu diria, superior. E ele ficou com medo. Aí então o anjo, percebendo tudo isso, obviamente, né, fala para que ele não tema, que ele não tenha medo. E aparentemente, pela narrativa de Lucas, Zacarias ansiava por ser pai, porque o anjo fala assim para ele: olha, peraí, deixa eu ler aqui o trecho para vocês de Lucas, que eu acho que vai ser bem mais fiel do que eu tá contando com as minhas palavras. Vocês me permitem, eu vou ler esse trechinho aqui. Então Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, nessa narrativa de Lucas, fica evidente que ele, João, já vinha com uma tarefa de grande importância aqui. E Isabel também sabia disso. Só que aconteceu um fato curioso com Zacarias, porque Zacarias não deu crédito. Ele questiona como eu, um homem velho, Isabel, uma mulher velha, estéril, como é que ela vai poder engravidar? E o anjo dá a ele uma punição. Diz que ele vai ficar sem voz, vai ficar mudo. E Zacarias realmente fica mudo. Zacarias só vem a retomar a fala quando do nascimento do filho, porque houve toda uma situação conflituosa. A tradição daquela sociedade, daquele povo, daquela família, era que o filho ele daria o nome do pai. Então, obviamente, ao invés de João, ele deveria se chamar Zacarias. E quando Isabel dá à luz, estão lá os familiares, amigos, parentes, todo mundo questionando: é Zacarias, 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 Zacarias. E Isabel fala: não, não é Zacarias, é João, o que deixa todo mundo chocado. E o que eles fazem? Eles vão questionar Zacarias. Zacarias, como assim? E Zacarias ainda não conseguia falar. Então Zacarias passou todo o período da gestação sem conseguir falar. Então ele pede, segundo o relato bíblico, uma tábua e ele escreve que o nome do filho seria João. E realmente, porque era assim que foi determinado, foi isso que o anjo determinou. Mas aí a gente vai pegar, por que João? Qual é o sentido desse nome? Quando a gente começa a estudar os fatos bíblicos, a gente começa a perceber que cada nome tem um significado. João não seria diferente. Então, o nome João, deixa eu pegar aqui minha anotação, o nome João significa... Cadê você, João? João, graça divina. Olha que curioso. Jesus também. O nome Jesus tem um significado também. Essa é a história de João. Então ele já era um predestinado. E todo mundo sabe o que foi que ele fez, né?
Ele realmente, na vida dele, segundo o relato bíblico, ele andava pelo deserto, se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, uma alimentação bem assim. Ele não usava bebidas e ele realmente começou a preparar o caminho para Jesus. Mas, e Jesus, como é que foi? Jesus também, um fato semelhante. Quando Isabel já estava 6 meses já de gestação, o anjo visita Maria. E Maria era uma jovem que estava prometida a José. Eles ainda não haviam se casado. Havia ali como diríamos, um noivado. E de repente Maria, aparece um anjo para Maria, mas dá a impressão que Maria não se assusta tanto quanto aconteceu com Zacarias. E o anjo fala para Maria, não temas, e fala para ela que ela vai dar à luz a um menino, e o nome desse menino deverá ser Jesus. Jesus, que significa Deus salva, ou Salvador. E Maria, mas fala, como? Eu ainda sou virgem, ela ainda não conheceu o homem, como ela pode engravidar? Mas essa questão da gravidez de Maria não é o nosso assunto principal aqui. Nós só estamos relatando os fatos, para a gente perceber que tanto um quanto o outro realmente eram seres já que vieram preparados, com cada um com a sua tarefa específica. Jesus nós sabemos, né? É o governador do nosso planeta. É o alfa, o ômega, é o começo e o fim. Não é? Agora só, olha só. Aí está lá Maria nessa conversa com o anjo e criou-se uma situação bastante delicada para Maria. Peraí, agora? Segundo o relato, ela engravidou. E o anjo falou que o que ele ia conceber era do Espírito Santo, era o Filho de Deus. E então, para resolver essa questão, o anjo faz uma visita a quem? Ao marido, ou futuro marido. E ele faz uma visita a José. E fala para José que ele deve aceitar Maria, porque Maria era uma mulher, como deixa claro nos relatos, uma mulher pura, verdadeira, honesta, correta, e ela vai lá e relata para José, olha, aconteceu isso. Mas e José, como assim? Como é que você está grávida, Maria? Como você vai conceber? Como? José, a princípio, não acredita. Então, depois que ele recebe também a visita do anjo Gabriel, José aceita desposar, se casar com Maria. Nesse interim, nesse período todo aí, o anjo fala, nesse momento aí, o anjo fala para Maria também que Isabel, que ela não sabia, dá a entender que ela não sabia, que Isabel estava grávida, iria dar à luz a um menino. E aí Maria o que faz? Como nós fazemos, ela foi para a casa da prima, foi lá visitar Isabel. E um outro fenômeno que ocorre, mais uma situação assim, bastante marcante. Quando Maria entra na casa de Isabel e vai cumprimentá-la, Isabel faz uma fala que dá a entender que não é bem Isabel que está falando. Mas ela diz depois para Maria que o futuro bebê mexeu-se e se alegrou em seu ventre. E reconhece Maria como a mãe do Salvador. É um trecho bastante curioso, bastante interessante. É muito bom quando nós conseguimos olhar para isso com a visão espírita, onde a gente consegue perceber toda a ação da espiritualidade de forma positiva e preparando as pessoas para aceitarem aquilo que caberia a elas fazer.
E a gente percebe também que todas elas eram pessoas preparadas. Quando fala-se do caráter de Zacarias e Isabel, eles eram pessoas corretíssimas, é o que deixa claro no relato bíblico. A mesma coisa a gente percebe quando se fala de Maria e José. Eram pessoas extremamente corretas. Acredito eu, e imagino que vocês também, que eles eram espíritos já preparados para aquela tarefa, para aquela missão, com toda certeza. Eles não foi o acaso. De repente a espiritualidade olhou de lá de cima e falou, não, vai ser esse, não, vai ser aquele. Não, isso não acontece, nós sabemos. Existe toda uma preparação na espiritualidade para que as coisas ocorram e se desenrolem como tem que ser. O que mais me chama a atenção nesse trecho aqui é o fato de, como eu acabei de dizer a vocês, cada um, quando vem para a Terra, tem a sua tarefa, tem a sua missão. E eu fico me perguntando, eu não sou José, você talvez não seja Zacarias, ela talvez não seja Maria, nem Isabel. Mas cabe uma pergunta aqui. Qual é a sua missão? Você não é Maria, você não é Isabel, você não é João, você não é Zacarias, você não é Jesus, você não é José. Mas cada um de nós, quando nós nos preparamos na espiritualidade para o processo de reencarne, nós temos a nossa pequena missão. Nós temos, cada um de nós, a nossa própria tarefa. Qual é a sua? Qual é a minha? E o mais importante, nenhum de nós, quando vem para cá, estamos despreparados. A gente se acha despreparado, mas nós estamos prontos para desenvolver a nossa missão. Estamos prontos com tudo o que é necessário para que a gente termine a nossa tarefa aqui, completando a nossa missão. E aí vem os problemas da vida, as situações que fazem parte da nossa vida aqui, da mesma forma que Isabel, que Maria estavam lá aflitas, e a gente, acompanhando os relatos evangélicos, dos evangelhos, a gente percebe várias outras situações que ocorreram com Maria, por exemplo. Vocês lembram aquele momento em que ela vai atrás de Jesus, porque Jesus está pregando e estão chamando ele de louco, e vão atrás dela, olha, seu filho está lá, falando isso, falando aquilo, e ela corre desesperada, preocupada com seu filho, e Jesus olha para ela e fala aquela frase que choca muita gente, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando ele amplia a família dele para a família humana, que ele sai do círculo familiar e vai para um círculo muito mais amplo. Vocês lembram disso? Lembram desse trecho? Então, cada um tem a sua missão. Porém, quando nós nos deparamos com a nossa, muitas vezes a gente se vê fraco, inseguro. Achamos muitas vezes que a nossa pequena missão é um desafio monstruoso, gigante. E eu digo a vocês, pode até nos parecer, sim, que a nossa missão seja de grande monta. Mas eu tenho certeza que se nós buscarmos, através da oração, se nós buscarmos fortalecer a nossa fé, nós vamos vencer. Porque a grande missão que todos nós temos aqui é vencer. Vencer todas as dificuldades. Vai ser fácil? Eu creio que não. Olha a situação que nós estamos vivendo agora, né? Não está fácil para ninguém. Porém, é assim que é a vida aqui na Terra. Vencemos uma dificuldade e surge outra, até o momento de nós retornarmos à pátria espiritual.
Eu vou terminar aqui com uma leitura do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel. É a lição de número 60. O título é Lógica da Providência. Então ele começa assim: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Está em Paulo, Hebreus 10, 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo que afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros de fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, meus amigos, como diz Emmanuel, tudo aquilo que nós temos, nós estamos capacitados para resolver, tudo aquilo que nós temos em nossas mãos. Então, que cada um de nós possa pegar sua pequena missão e cuidar dela como a coisa mais preciosa da nossa vida. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.